Olá, eu sou Carla Juliana e nós estamos começando mais um podcast Filhas de Sara. Na palavra de Deus, em Provérbios 31, nós encontramos o acróstico da mulher virtuosa. E nos versículos 28 e 29 diz o seguinte, que os filhos dessa mulher, os filhos e marido, a elogiam dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Que mulher não quer ser virtuosa e receber esse elogio? Só que nesse afã de sermos essa mulher virtuosa e recebermos esse elogio, muitas mulheres estão caindo na armadilha da síndrome da mãe perfeita. E esse é justamente o nosso tema de hoje. Nós estamos conversando sobre esse livro aqui, Mulheres Aconselhando Mulheres, de Elise Fitzpatrick, da Nutra Publicações. E esse capítulo que nós vamos conversar hoje, né, sobre o síndrome da mãe perfeita, é o capítulo 16. E para conversar sobre esse assunto estão aqui, mais uma vez, a nossa mesa, Ana, Joelma e a Karina. A Karina vocês já conhecem porque ela já esteve aqui anteriormente. Então, meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Meninas, independente do que você leu no livro, você alguma vez já idealizou como seria uma mãe perfeita? Como que era a mãe perfeita idealizada por você? Eu quero ouvir vocês. Ela dá conta de tudo, as crianças estão sempre lindas, maravilhosas e arrumadas, a casa é um brinco, ela nunca está cansada, ela sempre dá conta de tudo. Karina, você? Vamos lá. A minha ideia de mãe perfeita começou logo na gravidez. E aí depois foi logo por águas abaixo. Por que na minha primeira gravidez? Porque quando eu tive minha filha, eu via muitas mães usando lenço umedecido. Aí eu disse, não, a minha filha não. A minha filha vai ser água morna com algodão. Não, lenço umedecido não. Foi a primeira coisa. Não foi nem, acho que não durou 15 dias eu com essa água morna. Porque não dá pra gente querer fazer aquilo que, tu acha que é o certo. Não dá, gente. Não dá. Não, e aí a minha primeira de mãe perfeita foi logo essa. Já foi essa. E aí depois a amamentação. Eu não pude amamentar as minhas filhas, né? E aí foi outra situação que me deixou assim um pouco balançada. O fato de não poder ter filho normal, de ser cesárea, que isso hoje parece que existe uma balança, porque quem tem o filho normal... a mulher que é mulher, isso, que é mais mãe, é aquela que tem filho normal e dá amamentação de livre demanda. Pronto. Até a criança fazer uns 3 anos. Então, para começar logo o início da mãe perfeita, começa logo por aí. Então, para mim, já foi tudo o contrário. Então, se eu me baseasse por isso, eu não seria uma mãe perfeita. Uma mãe perfeita. E tu, Joelma? Então, eu ia nos parâmetros da Ana, assim, naquela coisa de que dá conta de tudo, casa arrumada, filho, todo mundo limpinho, nenhum com os melecos correndo, todo mundo sempre com a fralda toda limpinha, aquela... O menino não tá correndo no quintal com cordão de ceroto, como dizia minha mãe. Pra mim, a mãe perfeita era aquela mãe que nunca tá cansada, que tá sempre disposta, que nunca fala alto, nunca perde a paciência. Sempre aquela vozinha calma. E tá sempre assim, todas as vezes que o filho precisa, ela tá ali super disposta para fazer o que o filho quiser, levar onde ele precisar e tá sempre ali à disposição. Essa era a ideia que eu tinha de mãe. Mas é ilusão, né? É uma ilusão. É interessante porque cada uma de nós, né, tem uma ideia de mãe perfeita diferente e é influenciada pela nossa criação, pela cultura, como a autora fala, né? Pela cultura, pela nossa família, pela igreja, pela nossa história, pela personalidade, valor. Porém, apesar dessas diferentes imagens, elas têm algo em comum. O que elas têm em comum? Gente, elas são irreais. Mas é errado a gente querer ser essa mãe perfeita? Eu acho que errado não é. O problema é você viver de maneira incessante atrás disso e acabar se deixando levar por essa ideia e viver frustrada porque você não consegue ser essa mãe perfeita.
Esse é o problema. Agora, você querer ser uma boa mãe para os seus filhos, se esforçar, correr atrás, né? Tentar cuidar de todos, atendê-los da melhor maneira possível, não é um problema, né? Até porque a gente vê, inclusive, a autora usa esse argumento, né, que na própria Bíblia a gente precisa fazer as coisas com excelência, mas o que a gente não pode é usar esse padrão ali, colocar essa mulher perfeita e real num pedestal e viver frustrada porque a gente nunca vai conseguir alcançar aquilo. E fazer o possível e o impossível para alcançar esse ideal, né? E o problema disso Exatamente. também é isso tornar um ídolo para você. É. Eu quero ser a mãe perfeita. Então, o que eu vou fazer para poder conseguir isso? Aí está o problema. E por que eu quero? E por que eu quero? Né? É para eu aparecer, né? Porque o final, se fica nessa cegueira toda, o objetivo é só para mim. Para as pessoas verem que eu sou capaz. Quando a palavra nos ensina que o que a gente deve fazer é para a glória de Deus, não é para a nossa glória. Isso. Né? Então, assim, o que eu vejo nesse desejo incessante de querer ser a mãe perfeita é isso se tornar um ídolo. E aquilo que você vai fazer para que esse ídolo seja algo real, né? E aí vai ser desastroso, porque Não tem como. não tem como. É exatamente isso. E eu penso também que quando uma mulher ela tem esse anseio de ser uma mãe perfeita, além dela se frustrar, isso se tornar mal para ela, todos ao redor vão passar por alguma situação com certeza, difícil, com certeza. porque ela quer ser perfeita e para ela ser perfeita é uma família, é um conjunto. Os outros também têm que Tem as ter suas tem as suas vontades, funções suas ali para que funções. Tem que aquela corresponder às expectativas que ela está determinando, né? exatamente. então imagina uma família, né, que tem ali uma mãe que quer ser perfeita, né? Não tem é um como, estresse, porque quando é um não acontecer desastre. aquilo que ela planejou para ser daquele forma jeito, que aí ela é vai o caos. se explodir. Né? Exatamente. Quando a gente aceita as coisas do jeito que são, não querendo ser perfeita, mas querendo ser melhor, todo o tempo melhor no sentido de fazer o melhor, né? Fazer o que é bom. Isso não se torna tão estressante. Uma coisa que eu tô ouvindo um livro que ele fala justamente sobre ele fala em cima da mulher de Provérbios sobre a questão da excelência. E o autor, ele diz assim, eu até anotei aqui, que ele diz assim, que ele define a excelência da seguinte forma: fazer o melhor que pode com o melhor que nós temos à nossa disposição. Então, assim, não é errado a gente querer ser... eu não quero usar a palavra perfeita, porque até mesmo a gente não pode esquecer que até mesmo a nossa perfeição é imperfeita. Porque perfeito só o Senhor. Então, mesmo os nossos mais altos padrões de perfeição são imperfeitos, porque a gente é humano, caído, pecador, está tudo corrompido. Então, a nossa perfeição não é perfeita. Mas é a gente buscar a excelência naquilo que a gente faz. A gente não pode ser mãe relapsa. Sim. A gente não pode ser uma mãe negligente. Mas a gente tem que fazer o melhor dentro daquilo que nós temos à nossa disposição. Porque a gente não pode criar como a Ana bem falou, algo que é irreal, que a gente não pode alcançar, mas dentro da nossa realidade, com aquilo que o Senhor nos deu, a gente pode ser excelente e ser a mãe que o filho precisa. Que o filho né? precisa. E porque se não fosse assim, o Senhor não teria nos dado filho. Então, você não tem condição, né? Então, E quando fica essa busca assim obcecada pela perfeição, você acaba esquecendo os valores, né? O que verdadeiramente importa, né? Importa, é verdade. Eu botei aqui também que o perigo é quando a gente compara a nossa excelência, né? Que a gente vive nesse tempo de rede social e tem lá os perfis de mãe, né? Que tem a maternidade. A maternidade real. A maternidade real. Então, aí a mulher, como a Karina falou, é amamentação a livre demanda, a criança não come danoninho não sei com quantos anos, a criança não pode isso, a criança não pode aquilo, a criança não usa a tela. E assim, e começa... aquele conflito, porque você não consegue fazer isso com seu filho, porque você não consegue oferecer essa realidade para o seu filho, ou porque você já fez... Tudo bem que a gente aprende muita coisa, né, nessas trocas, mas termina que a gente fica comparando a nossa, a nossa criação
com o outro e sempre achando, esquecendo, né? Que aquele outro ali está colocando... É só um recorte, a gente não sabe o que tem por trás. Porque, na verdade... Não conhece o dia a dia dele, né? Não conhece o dia a dia. E como a gente falou em outro programa, criar filho não é fácil. Não é aquela receitinha de bolo que a gente vai fazer assim, assim, assim e vai dar assim. Então, cada um de nós... E nem vem com torre bula, de Lego, né? a criança vem enxuta. A gente monta a torre de Lego, a criança vem enxuta. É verdade. Então, vamos analisar aqui algumas características que a mãe perfeita é pontuada, dessa pessoa que tem essa síndrome da mãe perfeita. Então, você se identificou com alguma delas? Gente, eu nem sou mãe, Mas- e eu me identifiquei. É mesmo, Ana? Eu já Conta pensei aí pra assim, gente. ô Senhor, me ajuda. Porque ela vai citando, né, características e algumas coisas que ela percebe que as mães com essa síndrome da mãe perfeita possuem. E aí ela vai subdividindo. Então tem comprometida e ocupada demais, padrões não realistas ou extremamente altos para si ou para seus filhos, raramente fica satisfeita, feliz ou alegre, motivada para fazer melhor e obter sucesso. Mas esse comprometida e ocupada demais me pegou muito. Porque ela diz assim, você quer fazer tudo ou pensa que deve fazer tudo. Você não quer perder qualquer oportunidade. E pensa que seus filhos devem experimentar tudo o que podem. Você sofre, pois se sente sobrecarregada, pressionada, sempre correndo atrás de algo frenética. Então, essa é você. Isso daqui me pegou muito, porque eu tenho esse problema, assim. Eu, às vezes, tenho a minha lista de afazeres do dia e eu tenho umas épocas, assim, que eu quero fazer 250 mil coisas em 1 hora. E, gente, é impossível. É impossível. Eu ainda não tenho filhos, eu sou arquiteta, meu escritório é remoto, eu trabalho de casa. Então, tem épocas que eu estou com muito projeto, isso está acontecendo agora, e eu não estou conseguindo cuidar da casa. E aí, assim, 10 da noite eu vou deitar e eu vejo que a casa está suja, tem louça na pia, e eu fico, meu Deus, eu estou sendo uma péssima esposa. Eu não estou cuidando da minha casa. E agora? Ó, vida. E aí- Ó, vida, ó, e aí céu. me bate assim uma bad, eu fico, meu Deus, o que o meu marido tá pensando? A casa tá suja, eu não lavei os pratos. E ele, coitado, tá lá no quarto, assim, tipo, tranquilo. Muito preocupado. E eu me martirizando, tipo, ai, meu Deus. E eu fiquei assim, gente, eu preciso melhorar isso, porque a partir do momento que eu virar mãe e eu tiver com as crianças, eu vou ficar louca. Porque eu vou querer que a criança faça balé, futebol, aula de piano, judô, música clássica, não sei o quê. E assim, não tem cristão que dê conta do negócio desse. Não, nem com a ajuda de Deus não dá conta. O senhor vai falar, diminui a lista. E tu, Joelma ou Karina, vocês se identificaram aí com alguma Então, coisa? Não que eu tenha me identificado, mas, assim, não identificado por conta de não ser mãe, não ter Sim. filhos, tá? Mas que é algo que a gente percebe que vai acontecer. Raramente fica satisfeita, feliz ou alegre. Por quê? Porque é difícil ela alcançar esse objetivo. E ela quer que as pessoas que estão ao redor dela façam aquilo que ela queira, né? Que ela traçou para aquele dia. E aí, quando aquilo não acontece, ela fica com raiva, fica mal-humorada, sai brigando com todo mundo. Então, assim, é muito difícil essa pessoa ficar satisfeita porque os alvos dela são muito irreais. São irreais. Os padrões são muito altos, né? Exato, não tem como dar conta. Então, essa questão de Raramente ficar satisfeita, feliz e alegre, realmente é real. Não tem como. E tu, Karina? Das muitas aqui, eu me identifiquei como sofre com a ira, ansiedade, depressão ou fadiga. A ira é quando tu acha que as coisas têm que ser de um jeito e elas não acontecem, tu fica ali transtornada. E só mesmo o Espírito Santo de Deus para dizer, freia, que as coisas não são como tu queres. Não são. E aí tu vai avançando, faz uma coisa, faz outra, aí vem a fadiga, né? Vem aquela sensação de incapacidade, Impotência, né? E eu acho que algumas mães que trabalham fora, né, podem estar nos ouvindo, já por vezes eu saindo de casa para trabalhar, me dá aquela sensação assim de
Eu não sei explicar, mas é uma sensação tipo assim, tá errado. Era para estar em casa. E a gente vai lutando contra isso e preenchendo aqueles momentos em que a gente está com os filhos, né, da melhor maneira. Mas ainda assim a gente ainda quer uma perfeição aqui ou ali, né? E aí é pedindo sabedoria de Deus, discernimento, para que a gente tenha um equilíbrio e saber como que as coisas têm que ser, né? Não é da nossa vontade nem do nosso jeito. Eu me identifiquei com esse aqui de padrões não realistas ou extremamente alto para si e para seus filhos. Por quê? Durante muito tempo eu achava que o comportamento da minha filha validaria a minha capacidade como mãe. Então, assim, se minha filha for uma filha, tiver um comportamento bom, se ela fizer tudo certinho, é porque eu era uma boa mãe. Eu sou uma boa mãe, as pessoas vão saber que eu sou uma boa mãe. Mas aí, gente, mas eu acho que por quê? Porque eu julgava as outras mães por isso. Às vezes, vou ser muito sincera, às vezes eu olhava assim, as mães vinham para a igreja e não traziam os filhos. Gente, eu dizia, não, filha minha, toda vez que eu for à igreja, ela vai. Porque, minha filha, isso era até minha filha entrar na adolescência. Tem dias que eu faço assim, Senhor, hoje eu quero ir à tua casa e eu vou. Eu não vou me aborrecer, então eu vou. Aí venho, sua filha fica em casa, ela fica em casa. E eu fico pensando que aí na minha cabeça, né? Que você pensou tanto assim, né? Eu pensei tanto assim. Mas é porque eu julgava as outras por isso. E às vezes mas aí hoje já não tenho essa preocupação. Mas durante muito tempo isso aí foi uma preocupação para mim. Mas hoje não mais, porque eu penso assim, amado, só Deus sabe o que eu passo dentro da minha casa. Só Deus sabe as minhas lutas, os meus dilemas, a minha coisa. Minha filha, quem quiser me julgar, que julgue, porque ninguém está na minha pele. E hoje, depois de eu ter passado na pele, o que eu faço? Amado, eu não julgo mais ninguém. Minha filha, se você não quiser, isso aí, minha filha, deixa que o Senhor vai trazer. Mas foi uma experiência que eu tive, porque eu achava assim, não... se a minha filha tiver um bom comportamento, é porque eu sou uma boa mãe. E isso não é real. Porque nós ensinamos as coisas aos nossos filhos, a gente educa. Eu estava até falando isso ontem na aula do seminário. Um aluno meu falou assim, que, mas a gente vê que muitas pessoas, muitos líderes não educam seus filhos, aí o filho se desvia. Aí eu falei, porque a gente estava falando sobre educação cristã. Eu falei, não é assim. A nossa educação, a nossa educação influencia a religião do nosso filho. Religião no sentido da escolha que ele vai fazer. Mas não determina. A gente pode ensinar tudo direitinho. E a gente tem a nossa obrigação de ensinar. É dever. Dever nosso, né? A palavra nos diz. Mas, amada, lá na frente... Quem vai determinar não sou eu. Eu não posso ser negligente, eu tenho que estar consciência da minha responsabilidade. Agora, aí a gente estava falando de educação, mas aí era outra coisa. Que a nossa educação, a nossa religião, né, a nossa crença vai determinar a forma que a gente educa. Então, assim, nós temos a nossa cosmovisão cristã, a gente vai educar dentro dela. Agora... Se aí lá na frente ele vai escolher essa ou vai permanecer, isso aí já não cabe a gente, né? E a gente às vezes lança muita responsabilidade, muita culpa em cima das mães por conta disso. E eu já falo, gente, eu não lanço mais sobre ninguém. Não lanço mais. Me libertei. Me libertei disso, graças a Deus. É só orar. Só orar. E, gente, a gente falou, é fundamental. Mas o nosso tempo acabou e nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o podcast Filhas de Sara e o nosso tema de hoje é a Síndrome da Mãe Perfeita. E eu quero aproveitar e convidar você, mulher que está nos assistindo, a participar dos nossos encontros do Desperta Déboras, toda quarta-feira às 19 horas aqui na Igreja Batista Constantinópolis, no bairro do Educandos. Você será muito bem-vinda para se juntar a nós, para adorarmos ao Senhor, ouvirmos a sua palavra e orarmos, colocarmos diante do Senhor
as nossas necessidades, porque Ele é o Deus que nos ouve, nos atende e responde às nossas orações. Então, seja muito bem-vinda, fique à vontade para participar aqui conosco às quartas-feiras. Nós estamos falando, né, amadas, sobre essa síndrome da mãe perfeita. E a autora, ela diz que a gente não escolhe, né? A gente não diz, eu vou ser a mãe perfeita assim da noite para o dia, a gente começa a desenvolver essa síndrome. Mas ela cita que em algum momento, né, da nossa jornada a gente começa a se cobrar. Só que existe uma saída, né, para a gente não cair nessa armadilha, ou pelo menos para, se a gente já tiver caído nessa armadilha, a gente sair dessa armadilha, né? O que ela diz aí? O caminho para a saída é o relacionamento com Cristo. Ele veio para nos salvar da nossa dor, problemas, hábitos pecaminosos e situações desesperadoras. Essa é a razão pela qual ele é chamado o Salvador. Se você não conhece Jesus, é necessário conhecê-lo, né, através do ensino da palavra. E, continuando, talvez você esteja dizendo, eu realmente creio em Jesus, mas mesmo assim continuo lutando. Então, como consigo essa alegria, paz da qual está falando? É surpreendente como podemos passar de forma gradual, sutil, fácil, de uma vida comprometida com Deus e seus caminhos para uma vida sem muita consideração a Deus, sem perceber. Isso acontece comigo, especialmente quando fico muito atarefada. Então, a forma de sair disso é se relacionar com Deus. É o que nós já viemos falando nos demais estudos e nesse não é diferente. Nós precisamos nos relacionar com Cristo, para que, olhando para Ele, nós venhamos enxergar a nossa condição e aí pedir a Ele força, sabedoria e graça para mudarmos e sairmos dessa situação que nós mesmos nos colocamos. Então, através do relacionamento com Ele é um dos meios, né? Para podermos nos livrar dessa síndrome. É interessante que ela cita, né, como isso acontece e de maneira muito sutil. Então, de repente, a gente se esquece de que o Senhor está no controle, que Cristo é a solução para os nossos problemas. Gradualmente, a gente se afasta e esquece, né? E depois ela já entra ali também numa outra situação que é bem interessante, que ela fala do princípio da deriva. E aí ela traz uma história, né, de quando ela tem uma família que é muito voltada para a navegação. Então, é interessante que ela traz aquele conceito do barco, né? Que se você não tem um barco ancorado ou amarrado no cais, ele fica à deriva, ou seja, o barco vai gradualmente se afastando. E quando você percebe, você já está completamente distante do lugar que você desejava ficar. Então, o fato da gente se aproximar da palavra, se aproximar de Cristo e usá-lo como a nossa âncora, impede que a gente fique à deriva e se afaste da palavra e acabe caindo nessa questão da síndrome da mãe perfeita, né? E esqueça que, na realidade, o único perfeito é Deus. Exato. A gente, quando fica à deriva, a gente busca qualquer coisa como referencial, né? Então, assim, aí a gente cai nessa armadilha de ter essas idealizações de perfeição e buscar nela. Mas quando a gente está ali no Senhor, tendo Ele como nosso referencial, Ele vai ali nos mostrando, né? Os nossos limites, as nossas imperfeições e, acima de tudo, a nossa necessidade dEle. E assim, é interessante que à medida que a gente busca esse relacionamento com Deus diário, né? Ele vai te mostrando aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você precisa corrigir, aquilo que você precisa tirar, aquilo que precisa colocar. Ele vai direcionando. Ele vai abrindo os olhos para isso. E assim, você não precisa ficar buscando técnica disso, daquilo. Ele é a sabedoria. E ele vai te capacitar. Entendeu? Então, é ancorar nele. Ele fala aqui na página 273, né, sobre o seu convite, né? Um problema comum para as mães com a síndrome da mãe perfeita é que a maioria de nós tenta viver a vida de modo independente de Deus, até que a nossa própria força se esvai. Não dá conta, gente. Não dá conta. Enquanto a gente está com força, a gente vai fazendo. A gente vai fazendo. Naquele início, na falsa ilusão de que está tudo certo, de que está tudo bem, e não está. Não está. É uma falsa ilusão.
Então, como a Joelma falou aí, se a gente se submeter a Deus e fazer a vontade dele, ele vai guiar, ele vai dar sabedoria para fazer conforme o que é necessário para a sua vida. Porque cada família, cada mãe, né, tem um cenário de vida. Então, não é algo que... Não é uma receita de não bolo. tem uma receita de bolo. Exato. É isso, gente, entendeu? Então, buscando a Deus, vem a sabedoria para que você, dentro do seu cenário, se torne uma boa mãe, para honrar e glorificar a Deus. Sim, e assim, cada dia é uma demanda diferente. Então, não tem como ser receita de bolo. Porque se cada dia teria que ser uma receita para cada dia. Né? E uma coisa que eu estava pensando aqui é que no passado, né? Vamos pensar até mesmo nos tempos bíblicos, ou não precisa ser tão passado assim. Mas assim, as mulheres, né, não tinham tanto acesso. As mulheres não, a gente não tinha tanto acesso à informação, né? Hoje, com rede social, como eu estava falando, né, todo mundo tem lá, tem um palpite para dizer, tem a receita de como ser essa mãe perfeita. Só que quantas mulheres que não tinham, e nem às vezes não tinha nem muito conhecimento, mas tinha sabedoria de Deus, conseguia lidar com as dificuldades, com a escassez, porque hoje a gente até tem, vamos dizer assim, não é todo mundo, né? Porque a gente vive num país onde a realidade social é muito diferente. Mas existia uma dificuldade maior de se ter as coisas, a gente não tinha tanta facilidade de compra nessas coisas. Então, mas mesmo assim, aquelas mulheres que buscavam sabedoria no Senhor, elas conseguiam lidar com as dificuldades, cuidar dos seus filhos, com sabedoria, com amor, com firmeza, e ainda assim superar tudo isso e no fim dá tudo certo. E diga-se de passagem, hoje nós estamos falando de famílias com no máximo 3 filhos. Isso! Quando naquela época era 10, 12, 13. E as mães davam conta. Davam conta. Davam conta. Mesmo sem essa perfeição. É verdade. Mas porque buscavam no Senhor. Buscavam no Senhor. É a chave. É a chave. Então, uma coisa que ela fala é qual é o primeiro passo que a gente precisa dar, que é de suma importância para a gente vencer essa síndrome da mãe perfeita. Eu até anotei aqui, fiz uma marcação bem grande. Na página 274. Entender que Deus está com a gente. É isso? Não. Não é antes? Peraí. É aqui, ó. Jesus espera uma resposta para o seu convite. Se você quer descanso para sua alma e uma carga mais leve, então vá a Ele. Você não pode vê-lo, mas Ele está muito perto de você agora mesmo. Diga a Ele que você desistiu de tentar ser a mãe com suas próprias forças e com seus próprios alvos, que você está pronta e disposta a aprender dele. Esse passo é de suma importância, ou seja, arrependimento. É você reconhecer quem você é, que você tem vivido distante do Senhor, totalmente dependente dele, procurando criar os seus filhos da maneira que você está idealizando. Mas é você, olha, Senhor, quer saber? Não está dando certo. Tá ruim. Exatamente. É a gente reconhecer. E isso são cargas que a gente coloca sobre a gente. Que nem devia carregar. Que nem devia. E aí a palavra de Deus diz o quê? Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Então, gente, vamos nos livrar, as mães perfeitas, com essa síndrome de mãe perfeita, se livrem disso, porque isso não é de Deus, e coloque sobre seus ombros o jugo de Deus, porque é o que a gente aguenta carregar. A gente não consegue carregar essas coisas que a gente vai inventando. Mas o jugo dele é suave, né? Aí agora, é suficiente. Ana, entra aquilo que você falou. Quais são as boas notícias para essas mulheres que estão aí com essa síndrome da mãe perfeita? Diga, Ana. A primeira delas é entender que Deus está com você. Nós temos um Deus fiel e amoroso que promete estar ao seu lado, permanecer com você
e dar uma saída para as situações difíceis da vida. Você pode encontrar isso, né, em 1 Coríntios 10, 13 e Hebreus 13, de 5 a 6. E aqui ela também traz uma citação de Isaías 40, 11, que diz assim: com o pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Então, muitas vezes a gente cai nessa síndrome da mãe perfeita, né? Por achar que a gente está sozinha, por esquecer que Deus está conosco, é Ele quem cuida de nós, é Ele quem nos guia nessa missão que muitas vezes é difícil, desafiadora. Então, é importante a gente lembrar que o Senhor está conosco e é Ele quem nos ajuda a passar por isso. Uma coisa que ela fala aí nessa parte que eu achei assim fantástico. Eu botei aqui, e ao contrário de nós, ele não está lutando para ser um pai perfeito. Ele já é. Ele é. Verdade. Ponto. Ele é perfeito, ele não está frustrado, porque muitas vezes a gente erra. Porque eu confesso, às vezes eu ficava assim, eu acho que toda mãe fica preocupada, né? Como vai ser o futuro do meu filho, se ele vai... E a gente fica querendo... conduzir, né, o filho de acordo com aquilo que a gente acha que é certo. Não, a gente tem que conduzir, mas assim, a gente quer que seja daquele jeito porque é o alvo que a gente traçou. Só que a vida, ela dá muitas voltas e o Senhor vai permitindo que certas circunstâncias aconteçam e que a gente fica frustrado porque não saiu como a gente idealizou. Mas quando a gente erra, o Senhor não fica frustrado conosco, porque Ele sabe da nossa limitação. E Ele vai fazer, como a palavra diz, que tudo coopere para o bem, né? Ele vai fazer com que, até mesmo quando a gente erre, quando a gente peca, Ele vai fazer com que isso nos faça voltar para Ele. Até porque quando a gente peca e reconhece que errou, que pecou, que errou, e se volta para Ele... Isso nos traz amadurecimento para que a gente não caia naquele mesmo erro, né? Então, essa aproximação dele vai fazer a diferença. E nos ajuda a reconhecer que nada é do nosso jeito, né? É do jeito de Deus, né? Como Ele quer que seja. E nos mínimos detalhes, tu cria uma criança no início da alimentação, tu dá brócolis, tu dá tomate, tu dá pepino, e a criança come. Ai, o meu filho come e tudo orgânico, tá? Ai, meu filho come beterraba. Ai, meu filho... Aí cresce. Não vai mais querer comer. E eu, particularmente, eu fico frustrada. Menina, tu cresceu comendo isso e tu não quer mais. Ai, mamãe, isso tem um gosto ruim, mas tu comia. O que aconteceu? Cara, é a frustração da minha mãe. Eu tenho um problema seríssimo com fruta. Eu sou terrível para comer fruta. Minha mãe não entende. Na infância eu comia de tudo. Ela, minha senhora. Então, quer dizer, é detalhes. Detalhes que a gente tem que entender que as coisas não são da nossa maneira. Lá em casa, quando eu faço sopa, é obrigado tomar. Se não quiser ficar com fome, é obrigado. Tipo, uma sopa, tanta gente querendo uma sopa com Sopa bastante quentinha, cheia de legal. Então, são detalhes que a gente está falando aqui do Dota, mas são detalhes que às vezes a gente se frustra É com verdade. isso. A gente prepara, vai na feira, lava tudo, bota as frutas, abre a fruta. Quinta-feira, a geladeira, essas maçãs ainda estão aqui com essas feiras. Já fui na feira, já lavei, já deixei lá só para comer. Já estão aqui. Então, não é como a gente quer. Não é. A gente tem que pedir sabedoria de Deus para trabalhar de outros modos. Gente, eu me lembro que uma vez eu estava falando sobre isso na igreja, foi até no mês da família, eu falando que justamente das imperfeições, né, das famílias, porque às vezes a gente na igreja, a gente idealiza a família, né? Assim, não é que a família não é pai, mas a gente idealiza que tudo vai acontecer bem, que a gente não vai ter percalço, que tudo vai ser tudo assim, perfeitinho, tudo perfeitinho. E na verdade, não existe essa perfeição que a gente traça. E a gente tem que entender... Agora eu esqueci o que eu ia falar. Não existe perfeição. Não, você estava falando na questão da comida... mas eu não me lembro. Esquece aí. Então vamos voltar aí. Se eu não me lembrar... Não existe perfeição. Mas era algo específico, que era justamente falando sobre essa idealização e que assim, porque
a nossa família, a gente quer que as coisas aconteçam de uma forma, mas nunca vai acontecer. Propaganda da margarina. Não, aí né? eu falei assim, agora eu me lembrei. Aí eu disse assim, e graças a Deus por isso. Graças Porque a Deus. se as coisas acontecerem do jeito que eu acho, que eu idealizei, que eu acho que é certo, que vai dar certo, gente, não vai dar certo. Foi isso que eu falei, era isso mesmo. Porque a gente acha que do jeito que a gente idealiza é que vai dar certo. Aí vem Deus e faz tudo diferente. Aí a gente Agora acha... é pra mim, não é pra você não, filha. Exato, era isso. Vai continuar sendo uma família perfeita, entre aspas, né? Mas dentro da vontade de Deus, e não da nossa, né? Exatamente, exatamente. Não vai deixar de ser, né? Por conta Exato, disso. exato. Então, aí uma coisa também que ela fala é que Deus conhece o nosso processo de mudança. Porque ele sabe que mesmo não havendo algo do tipo mãe ou filho perfeito aqui na terra, no momento em que recebemos Jesus e cremos nele como Senhor, o processo de nos fazer mais parecido com seu filho começa. Então, assim, a boa notícia é que o Senhor sabe aonde a gente se encontra, aquilo que a gente precisa mudar e mais ainda, ele nos capacita a isso. Porque tem até um versículo aqui que ela coloca... esse já é no 2º, que ele nos deu tudo o que a gente precisa para exercer a maternidade de maneira que glorifique a ele. Então, a gente não precisa... às vezes, a gente... Uma coisa que você falou aí de mãe de primeira viagem, né? Quando a gente vai ter filho, primeira vez, a gente compra de tudo. É uma lista infindável. E parece que se a gente não comprar aquela coisa... O menino vai morrer. O menino vai morrer, a criança... E assim, a gente não usa muito e não vai ter. A gente não usa metade das coisas que a gente compra. Mas o que ele mais precisa, o Senhor já vai nos dar. Né? Nos capacitar a ser a mãe que essa criança precisa. Gente, agora a gente vai dar uma pausazinha. Nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos já já. Enquanto isso, curta a Constante TV, compartilhe, ative o sininho para você receber notificações de novos programas que vão estar subindo aí. E compartilhe com aquelas pessoas que precisam ter acesso a esse conteúdo. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o podcast Filhas de Sara. Hoje o nosso tema é Síndrome da Mãe Perfeita. Nós estávamos falando aqui, né, meninas, de que nós temos uma boa notícia para quem tem essa síndrome, né? Nós sabermos que o Senhor está conosco, que Ele conhece esse processo de mudança, Ele sabe, Ele tem aquilo que a gente necessita para a gente deixar de ser essa mãe que busca essa perfeição. E Ele nos dá tudo o que a gente precisa para isso. Aí agora a autora, ela nos dá umas tarefas para a gente sondar o nosso coração, porque na verdade, como a gente até já falou aqui, essa síndrome, ela é motivada por diversas situações, né? Cada uma de nós tem uma motivação para querer almejar ser essa mãe perfeita. Então, vamos lá comentar um pouquinho sobre isso? Aqui, um dos primeiros pontos que ela traz, eu acho bem interessante, é que uma das principais razões pelas quais a gente é enganada, né, pela síndrome da mãe perfeita, é que não confiamos em Deus. Parece loucura, mas nossas ações podem indicar que pensamos que podemos fazer nosso trabalho melhor do que Deus. Nós queremos o controle. Pensamos que se não tivermos o controle dos problemas, nada será feito ou não será feito da forma correta. Isso aí é muito comum. Então, é sempre essa questão da gente pensar que se não for a gente para resolver, não tá bom. Não acontece. É só a gente que tem o jeito certo, é só a gente que sabe fazer, não é o seu marido que pode fazer, não é o seu filho que pode fazer, você é a única capaz de solucionar a situação. E a gente esquece que a gente é falha, que a gente é imperfeita, cheia de defeitos, cheia de problemas, e que o único que, na realidade, pode fazer as coisas darem certo é o Senhor. E se a gente não confia no Senhor, não entrega a nossa vida, a nossa família, a criação dos nossos filhos na mão dele, nada vai dar certo. Nada funciona, nada vai pra frente. Aquela ideia que a gente tem, né? De que nós, como mães, a gente acha assim... Eu, por exemplo,
se eu morrer ou faltar, meu Deus, o que vai ser da minha filha? Né? Eu não sei se Karina pensa isso. Assim, quem é que vai educar? Quem é que vai ensinar? E a gente tem essa ideia de que se a gente não cuidar do futuro, não tem futuro. O futuro acabou. Como se tudo dependesse de você Tudo e nada dependesse. dependesse de Deus. Mas é justamente ao contrário, né? Exato. O Senhor ama, e uma coisa que é bem verdade, que o Senhor ama os nossos filhos infinitamente mais do que a nós gente. mesmos. Verdade. Exatamente. E a gente, mas é porque o nosso amor de mãe é tão grande, né, que a gente acha assim que não existe amor Ninguém maior. ama os nossos filhos mais do que a mais gente. do que. E outra coisa interessante também, que a Ana estava falando, e que eu esqueci que eu ia falar. Você esqueceu? Esqueci. Era da questão da gente não confiar que Deus está no controle, de que é só a gente que pode fazer as coisas. Isso. Quando a gente traz tudo para a gente fazer, a gente não dá conta e se estressa. E deixa todo mundo estressado na volta da gente também, né? Porque você não sabe fazer, não, eu que faço. O pai pode fazer, como ela falou, o pai pode fazer, a mãe, a mãe não, o filho e tal, mas traz tudo e aí não tem como dar conta, é muita coisa. Aí né? é que não vai conseguir ser perfeita mesmo, fazer as coisas com perfeição. Exatamente. Não tem quem possa. Só se estressa. E aí eu falo mais ainda, né? Que a gente agradar a Deus, sendo mãe que agrada a Deus, né? Fazer o que de fato Ele gostaria que nós fizéssemos, não nos preocupar em agradar o próximo ou a família, porque a família é assim, meus filhos têm que ser assim, têm que usar isso, têm que se comportar dessa forma, têm que comer isso, têm que estudar na escola tal, têm que fazer a aula de tal coisa. Não. Coloque a sua família diante de Deus e agrade ao Senhor com as suas ações como mãe. É verdade. Pode ter certeza que vai estar no caminho certo, mas se pegar outro método, outra receita, esquece que não vai dar certo. Uma coisa que você falou aí, às vezes a gente acha que o nosso filho tem que estudar na melhor escola. A gente não pode pagar, mas ele tem que estudar lá. Porque se ele não estudar lá, ele não vai ter futuro. Se ele não fizer isso, se ele não fizer aquilo, não que a gente não deva, né, incentivar os nossos filhos, mas às vezes a nossa realidade não permite. A gente, muitas mulheres, muitas famílias não tem, muito mal consegue hoje em dia, porque a escola é tão absurda, né, gente? Então, muito mal consegue pagar uma boa escola. Então, assim, a gente fica achando que se a gente não proporcionar essas coisas aos nossos filhos, a gente vai estar impedindo deles terem um futuro. E o que vão dizer depois da mãe, né? Porque não a gente colocou não colocou. Não, seu filho faz. Não, eu tenho que dizer que meu filho faz curso de inglês, faz karatê. Aqui já és fulana que não botou o filho na melhor escola da cidade. Hipismo, faz hipismo. Faz hipismo, olha só, gente. Já pensou, e pelo contrário, isso em vez de ajudar, faz prejudicar a criança, né? Porque É você um excesso, né? ninguém está dizendo aqui que é errado, né? A gente coloca, nós não estamos dizendo que é errado você se esforçar para dar o bom para o seu filho. Mas tu imagina que uma criança, o pai coloca numa boa escola, numa escola que tem famílias que têm um poder aquisitivo melhor. Aí, não, eu vou conseguir pagar a mensalidade. Mas não é só a mensalidade. É um bom lanche, é uma boa vestimenta. Porque senão tu vai acabar colocando teu filho ali no meio que ele vai ser discriminado. E tu tá achando que tá fazendo bem e tu não tá fazendo. Tem toda essa realidade. É uma tem que pensar realidade. em tudo né? isso. Tem que pensar em tudo, no todo. Então é melhor fazer na dependência do Na Senhor, dependência do Senhor. Sempre. Colocar onde o Senhor achar, né? Buscando sempre direcionamento de Deus. Exato. Porque, na verdade, o futuro do nosso filho está na mão do Senhor. Nossas Até o mãos, nosso, tá na né? nossa. A gente não pode fazer absolutamente nada. A gente faz o aqui e o agora. E porque o Senhor nos sustenta. Porque se não fosse, também a Nem gente não... isso. Nem Por nem isso a dependência dele e o querer fazer da forma dele, né? Conforme a vontade dele. Verdade. Outra coisa que ela coloca aqui que eu acho interessante, que uma forma de esclarecer os planos de Deus é por meio de nossos maridos. Deus diz às esposas para serem submissas aos seus maridos em tudo e para respeitá-lo. Então Deus também deixa claro que a nossa submissão não está condicionada a ter um ótimo marido cristão e ele concordar conosco.
Então, não é fácil fazer isso, mas antes de você fazer algo, pergunte ao seu marido o que ele pensa quando o assunto envolver assumir compromisso e fazer planos. Muitas mães pensam que sabem o que é melhor para os seus filhos e para si mesmo, que seus maridos não têm nada a ver com isso. É. E muita insubmissão não está nem por conta da mulher não querer ser submissa ao marido, no âmbito geral, mas muito em relação aos filhos, né? Tomar as decisões relacionadas aos filhos sozinha, né? Isso. Não submeter ao marido, né? E principalmente, às vezes, quando o marido não é cristão. Porque, assim, nós que somos cristãs, nós sabemos melhor o que é mais certo, Sim, né? A gente sempre sabe o que é mais certo. Só que você não tá sozinha, né? Exatamente. O filho não nasceu só de você. Não, e como se Deus também... Isso não significa que nosso cônjuge, né, não for cristão, isso não quer dizer que ele não seja um bom pai, que Deus não lhe dê sabedoria para ser pai, né? Então, assim, ele precisa também participar. Com certeza. E você tem que puxar ele para isso, Exato. né? Porque às vezes só acha que sabe fazer tudo e vai colocando ele pro canto e ele acaba, muitas das vezes, se acomodando. Ela resolve. E aí depois reclama que está resolvendo tudo sozinha. Exatamente. Não, e depois dá dá errado alguma coisa com o filho, aí a responsabilidade é de quem? Só da mãe. Então, assim, tem que, né, buscar esse diálogo aí com o esposo. O que mais que vocês pontuam aí? Eu pontuei aqui na página 278, diz assim: por que você faz o que faz? O motivo correto para tudo o que faz é demonstrar amor a Deus em resposta ao amor dele por você. Em Mateus 22:37, aprendemos que devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Em vez de focar em agradar outros, precisamos focar em agradar a Deus. Torne agradar a Deus a sua aspiração. Aí já é tudo, né? Então, tudo aquilo que eu fizer com relação aos filhos, com relação à família, eu tenho que fazer para agradar a Deus. E a palavra de Deus já me ensina que eu devo ser submissa ao meu esposo. Então, já por aí, se a gente está sendo insubmissa ao esposo, já está errado. Já está errado. Já não está agradando a Deus. Verdade. Então, pedir que Deus abençoe uma coisa que a gente sabe que está fazendo errado, então, volta, Senhor me perdoa, né? Se arrepende, confessa, busca o perdão de Deus e busca fazer aquilo que é certo, né? Na dependência dele. Isso aí ela fala, né, porque justamente essas mães que têm essa síndrome, porque temem as pessoas. E é muito comum a gente ver, né, a gente temer a opinião dos outros, o que os outros vão pensar, e a gente quer fazer as coisas para mostrar, quando na verdade a gente tem que fazer qual é a motivação do nosso coração. A motivação do nosso coração é o que mais o Senhor importa. Não importa o que a gente faz, mas a nossa motivação precisa ser glorificar o Senhor, né? Acima de tudo. Porque se a nossa motivação for glorificar o Senhor, a gente não vai errar. Exato. Exatamente. E finalizando esse trecho, ela diz assim: o desejo de agradar a Deus vem do entendimento do seu amor surpreendente por nós, não por termos medo que ele nos castigue. Então, por eu conhecer o amor dele por mim, o tamanho do amor dele, isso me surpreende a tal ponto que eu desejo fazer tudo para agradar a ele, né? E de forma que o nome dele seja honrado através da minha vida. Um outro ponto que eu achei interessante também, que ela fala na 279, sentimos necessidade de confirmar o nosso valor por nosso desempenho como mães ou pelo desempenho de nossos filhos. Queremos provar que nossos filhos são melhores do que os dos outros, ou que somos mães melhores do que as outras. Lutamos contra a autossuficiência, o orgulho e o egoísmo. Então, muitas vezes, isso acaba virando uma competição, né? A gente vê, às vezes, o pessoal fazendo meme disso, né? Fazendo vídeo na internet de reunião de pais. As mães ficam, porque fulaninho
tirou nota, sei lá, tirou 10 em tal disciplina. Ai, mas ciclaninho, aí às vezes alguém vem com exagero assim, já diz logo, meu filho tem o Nobel de Física, entendeu? E a criança tá assim, no jardim de infância. Então, isso é um problema, porque muitas vezes a gente fica nessa competição e aí a gente esquece de quem a gente tem que agradar. E a gente fica querendo mostrar para os outros que nós somos melhores, que os nossos filhos são melhores, mais, né, capazes e tudo. E a nossa vida e a maternidade, ela não tem esse objetivo. Uhum. Nosso objetivo é criar os nossos filhos e criá-los para o Senhor. A gente tem a nossa cosmovisão cristã, como a Carla falou. Então, a gente cria os nossos filhos de acordo com os valores que nós entendemos e sabemos que são corretos através da palavra. E o nosso objetivo é isso, é criar os nossos filhos para Deus. O Senhor confia a vida dessas crianças a nós e nós as criamos para o Senhor. Esse é o nosso papel. Não é a gente matricular os nossos filhos na melhor escola, não é a gente colocar o nosso filho para fazer hipismo, balé na escola, né, que veio lá da Rússia. O nosso objetivo é criar os nossos filhos para o Senhor. E só. E é interessante porque às vezes a gente idolatra, né, os nossos filhos, a gente coloca eles num pedestal, como se eles, não que a gente não deva elogiar e tudo, mas assim, a gente esquece que eles são pecadores, que eles vão errar, que eles vão falhar e que a gente precisa amá-los incondicionalmente e ajudá-los eles a alcançar, né, a conhecer a Cristo. Então, assim, a gente não pode colocar os nossos filhos acima de Deus. E, às vezes, as mães que têm essa síndrome de perfeição, elas colocam os filhos como se o meu filho é o centro da minha vida, quando, na verdade, não é para ser. E outra coisa também, às vezes a mãe ela se preocupa com o filho, mas com esse mundo. Não pensa na eternidade, né? Meu filho vai estudar na melhor escola, depois na melhor faculdade, para ser o melhor profissional em área tal, como se fosse tudo acabasse aqui. E não pensa, não faz esse mesmo investimento na vida eterna dele. E onde ele vai passar a eternidade. Se preocupa mais com essa realidade do que aquilo que é realmente importante, que é onde meu filho vai passar a eternidade. Eu me empenho da mesma forma que eu me empenho para ele ter uma boa escola, uma boa educação, bom isso. Eu me empenho da mesma forma para onde ele vai passar a eternidade dele. Então, isso aí tem que ser pensado e pesado. E pela família ser o nosso primeiro ministério, né? Isso deveria ser o alvo, né? Principalmente das mães cristãs, né? O alvo. Alcançar o coração, fazer com que o filho ali, não só segurando na mão e levando, mas sendo o seu próprio exemplo, né? E não viver uma eterna competição, né? Criar a criança naquela competição de que tem que ser melhor, de que tem que tirar a maior nota, de que tem... Nós não estamos dizendo aqui que isso eu vou aceitar o meu filho tirando notas baixas, não vou investir, não vou forçar para que ele estude mais. Não é isso. Mas isso tudo é passageiro. Tudo vai ficar. A formação, o diploma, os MBAs que o seu filho tiver, tudo vai ficar. O que vai ser eterno é Jesus Cristo na vida dele. Né? E esse é o nosso principal alvo. Investir. A gente tem que estar focada nisso. Exato. Uma coisa que ela fala aí já no finalzinho é que ela diz assim, olha, examine os seus pensamentos. A mudança começa na mente, em seus pensamentos. Memorize Romanos 12:2, porque aí ela está falando que às vezes a gente ama mais o mundo, é aquilo que Karina e vocês estavam falando, né? Que a gente ama muito as coisas aqui desse mundo, queremos que os nossos filhos tenham tudo aqui nesse mundo e a gente esquece. Então, a gente precisa renovar a nossa mente, não se conformar com o mundo. Faça de criar seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor, seu alvo, aquilo que Karina estava falando. É você ensinar os valores eternos aos seus filhos, para que eles escolham amar a Deus e andar de modo digno. Então, assim... Investir pesado. Gente, não tem mistério. Nossos filhos não precisam de muita coisa. Eles precisam de uma mãe que ame o Senhor acima de todas as coisas.
Porque uma mulher que ama o Senhor, ela vai, como fala lá em Deuteronômio 6, né? Ela ame o Senhor de todo o seu coração para que você... E aí, para que você ensine os seus filhos andando, que é isso que é importante, é esses valores que a gente passa. O que os nossos filhos vão ser de profissão, e em menos de um segundo eu falo a vocês têm 20 segundos cada uma para dizer o que ficou desse capítulo. Confie no Senhor, entenda que a eternidade do seu filho é mais importante do que ele estudar na melhor escola e que você não precisa ser uma mãe perfeita, que o único perfeito é Deus. Peça para Deus sondar o seu coração, para ver se existe algum caminho mau e te guiar pelo caminho eterno. Dependa do Senhor. A dependência dele vai transformar você, não numa mãe perfeita, mas numa boa mãe, a mãe que os seus filhos precisam. Amém. Amados, nós chegamos ao fim do nosso bate-papo. E se você luta com essa síndrome da mãe perfeita, se você tem buscado ser essa mãe perfeita, você sabe que a perfeição não existe, mas você pode vencer essa armadilha de ser essa mãe perfeita, amando o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e sendo a mãe que Ele a criou para ser. Eduque os seus filhos no caminho do Senhor e confie, porque o amanhã dos seus filhos e o seu estão nas mãos dele e ele sabe exatamente aonde quer conduzir você. Busque a direção dele e certamente você não ficará perdida nem à deriva. Nós vamos ficar por aqui e até o próximo Filhas de Sara. Deus te abençoe.